Fala pessoal do primeiro ano, professora Simone Cassiari passando por aqui com mais uma correção de exercícios, né? Essa semana um pouquinho diferente, nós estamos aí aguardando o volume 2 do PET, né? Então passei os exercícios de revisão para vocês, certo? Então vamos à correção. Eu pedi para vocês fazerem os exercícios 1, 2, 3 e 4, né? Da página 46, só resposta no caderno, certinho. Então, era pegar o livro didático e fazer e responder esses exercícios, certo? Então, vamos começar a correção. Vamos lá, para a primeira questão, né? Ela trazia para a gente: a indústria do entretenimento tem mostrado imagens ilusórias de robôs de ficção, como o jovial R2-D2 e o chato C3PO, de Guerra nas Estrelas e o Exterminador do Futuro. Entre os brinquedos japoneses, há uma série de robôs que imitam movimentos de seres humanos e de animais. Isso deixa as pessoas desapontadas quando se deparam com os robôs reais, que executam tarefas repetitivas em fábricas. Eles não são tão esplêndidos como os anteriormente citados, mas significam menos esforço muscular no mundo real. Então, aí está comparando, né, os robôs da ficção, dos filmes, do cinema, com os robôs da vida real, né? E ele pergunta para a gente aqui na letra A: uma das diferenças entre robôs e seres humanos é que nos homens existem 4 grupos de moléculas orgânicas. Quais são esses grupos? Explique o que essas moléculas têm em comum na sua composição. Então, a gente tem que pensar nos 4 grupos principais de moléculas orgânicas presentes nos seres humanos, né? Nos organismos vivos. Essas moléculas são os carboidratos, os lipídios, as proteínas e os ácidos nucleicos, né? Lembrando que os carboidratos aí são os açúcares, são moléculas que podem participar tanto da estrutura como do metabolismo celular. Os lipídios são as gorduras, os óleos, as ceras, também têm função energética e função estrutural nas células. As proteínas, que são essenciais para a vida, né? Participam da estrutura celular e também do metabolismo, uma vez que todas as enzimas são proteínas também. E os ácidos nucleicos, né? DNA e RNA, que são as moléculas que armazenam as características genéticas e que vão ser transmitidas para os descendentes na hora da reprodução. E aí depois a gente pergunta o que essas moléculas têm em comum também lá na letra A, né? Então era importante colocar que essas moléculas orgânicas todas elas têm como base molecular, né, cadeias carbônicas. Então são moléculas baseadas em carbono, mas que também apresentam átomos de hidrogênio, oxigênio, enxofre, nitrogênio, isso pode variar. Mas o carbono é o essencial para essas 4 moléculas aí. Na letra B, o sistema robótico armazena energia em baterias. Indique 2 órgãos ou tecidos de armazenamento de energia nos seres humanos. Que composto é armazenado em cada um desses órgãos ou tecidos? Então, assim, ele compara, né, a energia dos robôs aí armazenada em baterias e pergunta onde que a gente armazena a energia e como que essa energia é armazenada. Então, a gente poderia citar aí os músculos, o fígado, o tecido adiposo, né? Então, na musculatura e no fígado, a energia vai ser armazenada na forma de glicogênio. Aí você tem que voltar lá no grupo dos carboidratos e procurar sobre o glicogênio. O glicogênio é um carboidrato, é um polissacarídeo, que é formado por centenas de milhares de glicoses unidas umas às outras. Aí essa molécula grandona de carboidrato, esse polissacarídeo chamado de glicogênio, ele vai ficar armazenado lá no seu fígado ou lá nos seus músculos, e quando a quantidade de glicose na corrente sanguínea fica muito baixa, o que vai acontecer? O nosso corpo começa a quebrar esse glicogênio, essa molécula grande,
separando uma glicose da outra e liberando para o organismo, né, através da corrente sanguínea, essa glicose aí que é necessária para a obtenção de energia. Já no tecido adiposo, que é a gordura, né, que a gente costuma dizer que a gente tem aí por baixo da pele, nesse tecido a gente tem um outro tipo de molécula que é um lipídio, né, já não é um carboidrato. Então a gordura é formada basicamente por lipídio, o tecido adiposo é formado por lipídio, né, e o lipídio também pode ser, são moléculas que são possíveis de serem quebradas para gerar energia para o organismo. Se você for colocar na balança, numa comparação, até tinha isso em uma questão do PET, os lipídios geram mais energia para a gente, mais do que os carboidratos. Quando você quebra uma molécula de lipídio, você tem maior liberação de energia do que na quebra de uma molécula de carboidrato. Só que gera alguns subprodutos, né? E, então a célula sempre vai dar preferência inicialmente para os carboidratos e só depois para os lipídios. Na questão 2, a questão 2 trazia para a gente um gráfico, né, traz para a gente um gráfico aí, e ela fala, os seres vivos apresentam em sua composição química tanto substâncias orgânicas quanto inorgânicas. Tomando como referencial a distribuição ilustrativa na figura a seguir para a bactéria Escherichia coli, assinale a alternativa que inclui as frações representativas de água, proteína e sais minerais. No exercício, ele traz para a gente um gráfico de pizza, né, da bactéria Escherichia coli. Aqui no slide que eu estou trabalhando com vocês, eu trouxe do ser humano. Só para vocês terem noção de que é muito parecido, é basicamente a mesma quantidade, tá? Lógico que vai variar aí de acordo com o tamanho da pessoa, com o tamanho da bactéria, com a idade. Então, essa variação pode ocorrer, mas basicamente, né, numa média, é muito parecido, né? Só que aí ele pede para a gente somente as frações de água, proteína e sais minerais. Então, a água, a gente sabe da importância da água, a gente falou isso lá na correção do PET, né? A importância da água para a vida, para o surgimento da vida e para a manutenção da vida. A água vai ser sempre o componente, a molécula principal, em maior quantidade, certo? Então, no gráfico que vocês têm aí e no gráfico que está aqui no slide, se você reparar, a parte maior, né, representada aí por 70% de água na Escherichia coli, está em vermelho, né, que é o número 1. Então, a gente tem que colocar já que o número 1 é a água. Depois ele pede proteína. A proteína sempre vai ser o segundo grupo, né? Saiu da água, a gente vai ter as proteínas como maior grupo de biomoléculas presentes aí no organismo. No caso aí do gráfico da Escherichia coli, seria o laranja, né, em 15%, certo? Que é o número 2. E depois, por último, lá no enunciado, ele pede os sais minerais. Os sais minerais, eles vão ser sempre a menor quantidade, tá? Menor fatiazinha da pizza aí são sempre os sais minerais, ok? Então, se você olhar lá, quem tem 1% é o número 6, né? Que está lá o azul marinho, né? Tem 1%, é o número 6. Então, a sequência que dá aqui de água como número 1, proteínas número 2 e sais minerais como 6 é a letra C. Então, a resposta certa da questão 2 é a alternativa C, ok? Na terceira questão, ele traz para a gente os processos biológicos indicados como 1, 2 e 3 no esquema que segue correspondem respectivamente a. Então, a gente tem um esquema aqui, né, que traz inicialmente uma molécula de DNA, aí para baixo tem algum processo que vai dar origem a outro DNA. Para o lado direito, você tem um processo que vai dar origem a um RNA e depois um outro processo que vai dar origem à proteína. E é por isso que eu trouxe aqui no slide esse outro esquema, né? Nós temos aqui em cima essa fita avermelhada com os tracinhos pretos no meio, né? Representando a dupla hélice do DNA, né? Então, um lado da molécula complementa o outro. Quando o DNA faz uma cópia dele mesmo,
essas duas fitas se separam e cada uma delas vai dar origem a um novo DNA, esse processo é chamado de replicação. Então, o número 1 lá do esquema de vocês, do livro, é a replicação, quando um DNA faz um novo DNA, certo? Então, o número 1 seria a replicação. O número 2, que é quando um DNA fabrica um RNA, ou seja, o DNA vai servir de molde para a fabricação de um DNA, está aqui no esquema também que eu trouxe para vocês, né? A partir do DNA, desce e vai formar uma fita simples, que é o RNA, tá? Uma outra molécula genética, né? E esse processo de fabricação de RNA a partir do DNA como molde é chamado de transcrição do DNA. Então, a gente já tem aí que a primeira, lá, o número 1 tem que ser replicação e o número 2, transcrição. E seguindo aqui no esquema do slide, né? Depois, quando você já tem um RNA pronto e você utiliza ele para fabricação de proteínas, né? Como é que essa fabricação é feita? O RNA é fabricado dentro do núcleo da célula, ele sai de dentro do núcleo, vai lá para o citoplasma, encontra com os ribossomos e ele é lido, ele vai ser codificado pelo ribossomo. Então, o ribossomo vai lendo a informação que o RNA trouxe do DNA e vai trazendo os aminoácidos na ordem e na quantidade correta para formar a proteína. Então, esse processo de usar o RNA para ele ser lido, para ele ser codificado e fabricar uma proteína é chamado de tradução. Tá? A única alternativa que tinha, então, o número 1 como replicação, o 2 como transcrição e o 3 como tradução, era a letra A. Então, o exercício 3, a alternativa correta é a letra A. E por último, aqui na questão 4, né, ele diz, analisa a tirinha de quadrinhos abaixo. Então, é uma tirinha do Mickey Mouse, né, onde tem um leão caçando aí uma gazela, né, e o leão fala, os aminoácidos são como tijolinhos que formam os meus músculos, mas eu não consigo fabricar esses tijolinhos, então tenho que comer os tijolinhos dos outros. Aí a gazelinha, para ganhar tempo, fala para ele, né, explica de novo. Então, ele vem e traz para a gente. Sobre os tijolinhos que o leão não consegue fabricar, foram feitas 3 afirmações. Então, ele traz os tijolinhos aí entre parênteses, né? Número 1. E você vai ter que verificar se são verdadeiras ou não, né? Essas afirmações. Número 1. Eles são obtidos a partir da ingestão de proteínas de outros animais? Então, quando você pensa que ele está falando desses tijolinhos que ele não consegue fabricar, é verdade, a gente só consegue esses aminoácidos que a gente não fabrica a partir da nossa alimentação. Quando a gente ingere proteínas de outros organismos, né, de origem animal e vegetal, essas proteínas são quebradas, são digeridas no nosso corpo, ou no corpo do leão, como aqui no exemplo, né? E quando a gente quebra a proteína, a gente consegue os aminoácidos. Então, os tijolinhos que ele fala são os aminoácidos formadores de proteína. Na número 2, as ligações que unem esses tijolinhos começam a ser quebradas no estômago do leão, por ação de uma enzima chamada pepsina. Correto também, né? A pepsina, ela está presente no nosso estômago dos animais, tá? E ela é responsável pela quebra das proteínas em aminoácidos. Então, a número 2 também está correta. Número 3. Os tijolinhos que ele não consegue sintetizar são aminoácidos essenciais? Tá certo também. Porque quando a gente vai analisar os aminoácidos que se juntam para formar as proteínas, a gente tem que pensar o seguinte, nós temos aqueles aminoácidos que o nosso corpo consegue produzir, que são chamados de aminoácidos naturais, e tem aqueles que a gente não produz, que a gente só consegue a partir da ingestão, né, de proteínas de outros organismos, que são os essenciais. Então, naturais são os aminoácidos que a gente consegue produzir e os essenciais, o que a gente precisa ingerir.
Então, como as 3 afirmativas, né, a 1, a 2 e a 3 estão corretas, a única alternativa correta que a gente tinha para marcar é a letra E, né? Se as 3 afirmações forem corretas. Então, para essa questão número 4, a alternativa correta é a letra E. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? Desses exercícios aí de complementação do conteúdo. Vamos aguardar o PET volume 2 para a gente começar com tudo novamente, tá? Mais 4 semanas aí de muito estudo, muita batalha, mas de muita vitória também, tá? Fiquem bem, fiquem em casa, se cuidem, cuidem das suas famílias e até o próximo vídeo.